Olá, estudantes, um prazer estar de novo com vocês, né? Hoje para mais uma aula aí sobre as misturas, substâncias puras, né? Aquilo que a gente já estava trabalhando na aula passada, certo? Hoje, continuidade, então, a gente vai falar um pouquinho de como a gente consegue separar misturas, né? Lembra na aula passada a gente viu o que é uma substância pura e o que é uma mistura, né? E hoje, então, a gente continua falando sobre as misturas e a gente vai ver como que a gente consegue separar uma mistura, né? Vocês viram também que, e já sabem que na natureza a gente encontra mais misturas do que substâncias puras. E em algum momento, as indústrias ou mesmo nós precisamos separar essas misturas para a gente poder utilizar cada componente individualmente, certo? Hoje a gente vai trabalhar então essas questões de como separar e também não vamos tratar de todos os métodos de separação, né, que seria algo assim muito grande, mas nós vamos tratar dos principais aí que a gente consegue trabalhar nesta videoaula, certo, gente? Então, só para nós iniciarmos aí, falando novamente, então, que na natureza aí a gente encontra mais misturas do que substâncias puras e que uma substância, uma mistura é composta do quê? De pelo menos duas substâncias puras misturadas, né? Não é verdade? Então, quando nós temos duas substâncias puras misturadas, a gente tem uma mistura, certo? E essas misturas aí, elas podem ser apresentadas de duas formas, né? Como a gente estudou, podemos ter a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Como eu diferencio as duas? Pelo número de fases, né? As duas, como elas são misturas, têm que ter, ou temos que ter pelo menos dois componentes, né? Para sim, de fato, se tornar uma mistura. A mistura homogênea, então, ela vai apresentar uma fase apenas. E a mistura heterogênea, duas ou mais fases, né? Então, é dessa maneira que a gente consegue aí diferenciar uma mistura homogênea de uma heterogênea. Se você não entendeu muito bem essa questão de fase, componente, volta na aula anterior, assiste lá de novo, né? Que está disponível aí, e tenta entender bem essa questão de fase e componente, para daí sim você voltar aqui e conseguir aí de fato assimilar melhor esses conteúdos aí, tá bom? Em muitas situações, em indústrias, laboratórios e em outras atividades humanas, né, se faz necessário separar os componentes de uma mistura. Aquilo que eu falei para vocês, chega um momento que nós vamos precisar separar, né, para conseguir obter subprodutos que são interessantes para nós na indústria. Por exemplo, a gasolina que você utiliza no carro, né, ela veio da onde? Do petróleo. Só que o petróleo tem gasolina, tem querosene, tem lubrificante, tem óleo diesel, né, e muitos outros compostos que precisam ser separados para que você possa utilizar só a gasolina, que é um dos componentes, né? Então, na indústria eles utilizam muito isso aí, né? Mesmo na tua casa aí também, né? Você pega lá um grão, um cereal, né? O feijão, que é muito comum, né? Que pode vir aí com algum tipo de impureza junto, um grãozinho estragado, pode vir com avaria, ou mesmo pode vir com a sujeira. Você tem que o quê? Separar, né? Porque você só quer o feijão, você não quer cozinhar o feijão e várias rochas junto, né? Então você vai tirar elas para cozinhar apenas o feijão. Então é de interesse humano, né? Aqui tem outros exemplos, ó. A separação da água para obter o sal, né? O sal que é importante na culinária, ele está lá misturado na água do mar, né? Ele está lá misturado. E o que é feito? É separado ele da água para que a gente utilize somente o sal, né? A separação dos poluentes no tratamento de água também, né? É interessante a gente falar disso aqui porque quando a gente faz o tratamento da água, a gente está tirando todo aquele resíduo, aquele material que possa prejudicar quando esse ser lançado de volta para os rios, para os lençóis de água, tá? E também separação do lixo, né, que a gente faz em casa também, e também é feito por indústrias, né, que trabalham com este tipo de atividade, tá certo? O processo, então, o processo de separação, então, ele pode ocorrer aí de diversas formas, né? Como eu falei para vocês, a gente pode usar a mão para separar, como no caso do feijão que eu falei,
métodos um pouco mais específicos, no caso do petróleo, por exemplo, a separar a gasolina da querosene, dos lubrificantes, certo? Então precisa alguns métodos mais específicos aí, né? Separar a água do óleo, né? Precisa ter algo um pouco mais específico, separar o sal do açúcar, né? Precisa ter um outro método um pouquinho mais específico também. Agora, qual método eu utilizo vai depender de 3 aspectos, né? Que nós vamos pontuar aqui. Esses 3 aspectos devem ser levados em consideração quando você está escolhendo algum método para separar, tá? O primeiro aspecto é o tipo de mistura, se essa mistura é homogênea ou se ela é heterogênea. Por exemplo, uma mistura homogênea de água e sal, né? É diferente você separar água e sal do que você separar água e óleo, né? Porque a água e óleo ela é heterogênea, né? Talvez com canudo, talvez, né, com a própria sifonação você consegue tirar a água dali, né? Não sei, mas no caso da homogênea, quando tem a água e o sal, como é que você vai separar, né, utilizando o mesmo método de separação da água e o óleo, né? É bem difícil. Então, tem que levar em consideração se é homogênea ou heterogênea, primeira coisa. Para depois você pensar no que tipo de método você vai utilizar. O segundo ponto é a natureza química desses elementos, tá? Se essa mistura ela está no estado sólido, se os componentes, né, dessa mistura estão no estado sólido, por exemplo, papel e plástico misturados, é uma mistura heterogênea, né? Tu consegue ver o plástico e o papel, certo? Os dois estão no estado sólido. Se eles estão no estado líquido, né? A água e o óleo, né? A água e o óleo, os dois estão no estado líquido, tem que ser observado isso também. Ou se os dois estão no estado gasoso, o gás oxigênio e o gás nitrogênio, que são componentes aqui do ar atmosférico e você quer separá-los dois por algum motivo específico, então tem que levar isso em conta. Muitas vezes também podemos ter um componente que é sólido e o outro é líquido, né? A água e o sal, por exemplo, né? Água e rochas dentro da água, né? É uma mistura onde um componente é líquido e o outro é sólido, né? Ou pode ser um sólido e um gasoso, no caso da poeira, né? A poeira, ela tem o quê? Tem o componente gasoso, que é o ar atmosférico, e a poeira, que são resíduos aí do solo, que estão no estado sólido, né? Então, a natureza desses elementos formadores da mistura tem que ser levada em conta na hora de determinar o melhor método para separação dessa mistura. E o terceiro ponto aqui que a gente precisa observar é o quê? A densidade desses componentes, né? Por exemplo, a água e o óleo. Eu sei que a água é mais densa que o óleo, né? Você tem que saber ter essa percepção porque vai te ajudar na hora de determinar algum tipo de separador ali, um tipo de método para separar isso aí. A temperatura que eles se encontram, né? A temperatura de ebulição, a temperatura de fusão, né, desses componentes também é importante saber, né? Por exemplo, lá o petróleo ele é separado por quê? Por diferença de pontos de ebulição. Então você tem que saber a temperatura em que eles entram em ebulição, por exemplo, que eles viram gás, que eles passam do líquido para o gasoso, né? A solubilidade desses elementos, saber se ele é solúvel em água ou não, se ele é solúvel em outro tipo de material ou não, né? Isso é importante, né? Vocês vão ver mais para frente que existem alguns métodos que utilizam a solubilidade para separá-los, né, de outros elementos, né? Por exemplo, se tu tem lá, sei lá, rocha, sal e açúcar, aí você coloca água dentro, o sal e o açúcar vão se dissolver junto com a água, você consegue filtrar, segurar as rochas e depois aquecer e por diferença de pontos de ebulição separar o sal do açúcar, entenderam? Então por isso que é importante você saber a solubilidade dos elementos, que talvez vai ser importante na hora da determinação do método aí para separar essas misturas, tá certo? Beleza? Eu separei aqui esses métodos em 2 grandes grupos, tá? Em grupos grandes, levando em consideração heterogêneas, misturas então, misturas heterogêneas e
homogêneas, certo? Então nós vamos falar primeiro da separação de misturas homogêneas e depois, enfim, por fim, nós vamos falar das separação de misturas homogêneas, tá? Que são tem um pouquinho de diferença nesses dois grandes grupos, tá certo? Então as misturas heterogêneas, só para a gente apresentar novamente, então são aquelas que apresentam o quê? Pelo menos duas fases, né? Em consequência de apresentar duas fases, vão ter aí pelo menos aí uns dois componentes, tá certo? Algumas podem inclusive apresentar aspecto homogêneo, porém após uma análise mais detalhada, então notas a presença de fases, né? Por exemplo, o sangue, né? Se tu pegar o sangue aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Se você pegar o sangue, o que você vai ver logo que você extrai ele? Uma fase única, né? Toda vermelha, né? Ou seja, um aspecto homogêneo, né? Um aspecto homogêneo, dando a impressão de que ele é uma mistura homogênea. Porém, se você buscar uma observação um pouquinho mais detalhada, você vai ver que não, que ele está lá dividido em plasma, tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, e tornando então aí uma mistura heterogênea, sim. O mesmo caso do leite também, né? Se você pegar o leite e observar ele a olho nu, você vai ver um aspecto homogêneo, né? Podendo te levar ao erro aí de classificá-la aí como mistura homogênea, porém ela é uma mistura heterogênea, tá certo? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque às vezes necessita aí de uma análise um pouquinho mais detalhada aí, certo? E essa análise geralmente é feita aí com a utilização de um microscópio, tá certo? Dentro das misturas heterogêneas, a gente também, eu subclassifiquei esses métodos, tá? A gente vai falar então da separação de misturas heterogêneas quando os dois, ou quando esses componentes forem todos sólidos, ou seja, sólido-sólido. Que tipo de processos a gente consegue utilizar quando os componentes forem sólidos, tá? O primeiro deles aí é a catação, tá? O que é a catação? Algo que é feito o quê? Manualmente, né? E, por exemplo, aí a gente tem o quê? A escolha do feijão, né? Quando você faz lá na tua casa, que eu falei antes, né? Para você separar algum resíduo do grão que você tem interesse, né? A catação manual de lixo, né? Separar o que é plástico do papel, né? O que é plástico do alumínio, e esse tipo de situação aí você consegue fazer o que é reciclado e o que é orgânico, né? Enfim, mais com questões de cereais mesmo, né? Você consegue fazer manualmente. E também quando este não necessita de algo grandioso, né? Ou seja, pouco, né? Você não vai escolher à mão 3 caminhões de feijão, né? Algo que já fica mais complicado você fazer manualmente. Mas enfim, é um tipo de evento que você pode utilizar quando os dois forem sólidos, tá certo? Catação o primeiro aí, tá bom? O segundo aí, então, é a tamização, né? O que é a tamização? É a peneiração, né? Você vai utilizar o que? Uma peneira para separar aí dois componentes quando os dois forem sólidos. Por exemplo, a areia, né? Você quer fazer uma construção, você quer uma areia com um diâmetro menor, né? E aí o que você faz? Pega uma peneira com a granulometria aí do tamanho que você quer, né? E aí você consegue separar aquelas que são do diâmetro maior das que têm um diâmetro menor, certo? Então a peneiração, ela consegue separar sólidos com dimensões diferentes, ou seja, com diâmetros diferentes, com tamanhos, né, diferentes. A farinha também, né, lá quando você vai fazer uma tapioca, por exemplo, você tem que peneirar a farinha para pegar somente a farinha bem fininha, né? Então você precisa
ela com uma granulometria bem fina, tá? Então, tamização ou peneiração, tem que cuidar que aparece muito tamização. O que é o processo, qual o processo que eu posso utilizar para separar areias de tamanhos diferentes, né? Você pode usar tamização, então tem que cuidar. Mas também é chamado de peneiração, porque você utiliza aí desse equipamento chamado de peneira, né? Um outro método aqui é a separação magnética, né? A separação magnética é feita com os ímãs, né? Então os ímãs eles são atraídos, ou eles atraem, melhor dizendo, metais, né? Ferro, níquel, cobalto. Então você consegue, de alguma maneira, dependendo da situação, utilizar a separação magnética, né? Olhem os exemplos aqui. Por exemplo, aqui a gente tem limalha de ferro, né? Ou seja, ferro misturado com algum cereal. Aqui você quer separar os dois. Se você pensasse em fazer catação, seria quase que impossível tirar. Mas, se você tem um ímã, você consegue atrair toda a parte de ferro e depois tirar aqui essa parte, então, que você quer separar do ferro, certo? Então, você consegue utilizar assim. Olha aqui também, tem praticamente o mesmo exemplo, né? A gente tem algum tipo de cereal, vamos dizer aqui que é uma farinha, misturado com ferro ou algum metal que é atraído pelo ímã. Você consegue aí pelo ímã atrair todo esse metal e retirar ele então desse material aí que você quer utilizar, né? Bem legal isso aqui, né? Separação magnética. O outro aqui é a flotação, né? A flotação é a separação de dois sólidos através da diferença de densidade. Lembra que nós falamos lá no início? Tem que saber a densidade desses materiais, né? Ou ter esse feeling de buscar informação que você consegue, através dessa informação, você consegue separar, utilizando o quê? Um líquido com densidade intermediária. Olha o exemplo aqui, ó. Você tem aqui, ó, areia e serragem. Ó. Areia e serragem estão misturadas. Que tipo de método eu posso usar? Eu sei que a areia ela é mais densa do que a água. E eu sei que a serragem é menos densa do que a água. O que eu uso? A água como um líquido intermediário. Eu coloco a água, mexo aqui, o que vai acontecer? A areia toda vai para o fundo e a serragem, então, ela vem para cima, certo? E aí você consegue separar com mais facilidade, depois tirando a serragem, né? Tirando a água e deixando a areia através de uma filtração, depois deixando somente a areia, certo? Isso se chama flotação, tá certo? Então, a flotação é por diferença de densidade. Você tem que conhecer a densidade dos componentes que estão ali naquela mistura, tá certo? Temos outra aqui que é a dissolução fracionada, né? A dissolução fracionada é quando um dos componentes, né? Quando um dos componentes é solúvel em água, né? Por exemplo, areia e sal. Você tem aqui, ó, areia e sal misturados. Como é que eu vou separar os dois? Vou colocar água. Coloquei água aqui. O que vai acontecer com o sal? O sal ele é solúvel em água, então ele vai ficar aqui, ó, junto com a água. E a areia não é solúvel em água, né? Inclusive ela é mais densa, ela vai ficar no fundo. O que eu posso usar aqui depois? Posso usar um funil, né? Um funil com um filtro, né, comum de papel, derramo aqui dentro. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar areia, a água e o sal vão descer pelo filtro, certo? E depois você define outro tipo de processo para separar, entenderam? Então, o primeiro passo é o que? Jogar água, porque eu sei que a água ela é solúvel no sal, para tirar o sal dessa areia, tá certo? Então, dissolução fracionada é quando um dos componentes é solúvel em água, beleza? Outro processo aqui também que é muito utilizado aí para o pessoal que mora aí em fazendas, né? E no interior de cidades, que é a ventilação, né? Também é utilizado que densidades diferentes, porém em menor quantidade, né? Seja através por exemplo, uma máquina que faça vento, né? Ou seja, isso aqui é muito comum, né? Você jogar para cima, para o vento, né? Pegar aqui e tirar, por exemplo, resíduos com densidades menores, né? Por exemplo, você pega o vento aqui, quando você joga para cima, o que voa aqui? Poeira, palha, né?
e o grão cai novamente aqui na peneira e você acaba limpando, separando, de certa maneira, essa mistura. Também tem máquinas que fazem isso, né, industrialmente, né? Elas jogam o vento aqui e acabam tirando poeira, impurezas que têm uma densidade menor, tá certo? Em relação ao grão. Beleza? Então, ventilação, substâncias com densidades diferentes, tá? Então, essas são de sólido-sólido, ainda dentro das misturas heterogêneas. Agora, quando um componente é sólido e o outro é líquido, o que eu utilizo? O primeiro processo é a filtração, né? Que a gente utiliza o quê? Um filtro. Né? Um filtro, por exemplo, aqueles filtros de café, né? Aquele filtro de café, inclusive o café é um dos exemplos, né? O sólido não dissolvido fica retido e a fase líquida passa livremente. É aquilo que eu estava falando para vocês. Se eu quero separar o sal da areia, o que eu utilizo? A água, misturo sal e água. E como eu faço para separar o sal e a água da areia? Através da filtração, né? A areia é sólida, sal e água estão no estado líquido ali, né? Beleza? Entenderam? Água e areia, né? Ó, tenho água e areia, quero separar os dois. Passa no filtro. O café passa no filtro, a parte sólida que não foi dissolvida vai ficar retido aí no filtro, certo? Filtração. Aqui tem um exemplo, ó. Uma mistura aqui, um sólido mais um líquido, passou, o filtro retém o que? A parte sólida, e a parte líquida você consegue reter em outro recipiente, ou seja, você separou facilmente os dois aqui, certo? Beleza? Continuando aqui, outro processo aqui chamado de decantação, né? Decantação. Nesse processo, o sólido mais denso, ó, primeiro tem, né? Também preciso saber um pouquinho de densidade, né? Sedimenta, ou seja, deposita-se no fundo do recipiente, separando da fase líquida, que pode então ser transferida para outro recipiente. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Nós temos o sólido líquido, está aqui. Você pega, por exemplo, terra e água. Mistura os dois, terra e água, num copo. Misturou os dois. Pega esse copo e deixa ele parado, bem quietinho, sem mexer nele, durante um dia inteiro. Quando tu chegar no final do dia, o que vai acontecer? Toda aquela terra que tu colocou dentro, ela vai se depositar onde? No fundo, ou seja, a parte sólida, ela vai ter a tendência de se depositar lá no fundo, né? Ou seja, vai decantar, certo? Então, com o passar do tempo, toda a parte sólida desce e fica aqui. E aí você consegue tirar a água aqui, através de, né, derramando, né, tirando com um certo canudo, sei lá. Né? Você consegue tirar essa água depois daí, né, de alguma maneira. Né? Beleza? Então, a decantação. A sifonação, ó, é um processo que você pode utilizar aqui, por exemplo. Né? O que é a sifonação? Ó? É o processo de transporte de um líquido no nível mais alto para o mais baixo. Você fez a decantação, ficou a parte sólida aqui. O que você pode usar? A sifonação, que é você colocar em patamares diferentes. Está vendo que esse está mais alto do que esse? Você coloca aqui. A tendência natural é o quê? Você dá o start aqui, né? Alguma coluna de vácuo aqui, né? Vai fazer com o quê? Com que esse líquido que está aqui atravesse esse sifão e cai aqui nesse outro recipiente aqui, separando então a parte sólida da parte líquida, certo? A centrifugação, na verdade, é um acelerador do processo de decantação. Pense no sangue. Você coletou sangue, deixa ele parado bem quietinho. Vai demorar um dia, ele vai separar todas os seus componentes. Vai separar o plasma, vai separar os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, né? Que são os eritrócitos e os leucócitos, né? Vão separar todos. Porém, às vezes, esse processo tem que ser acelerado, né? Ou seja, você usa a centrifugação, né? Algo que vai fazer bastante giro, né? Uma força centrípeta aqui, né? Fazendo com que a parte mais densa venha para o fundo, a intermediária aqui, e a menos densa vai ficar em cima de modo bem rápido, né? Pega a roupa, por exemplo, você tem um sólido que é a roupa,
e você tem o líquido que é a água. E você quer separar os dois, você bota onde? Lá na centrífuga. A centrífuga vai fazer o quê? O aceleramento dessa retirada de água da tua roupa, né? Porque se tu deixar pendurada no varal, vai demorar, sei lá, o dia inteiro para secar. Passou na centrífuga, ela acelerou esse processo e já seca muito mais rápido, tá bom? Então, a centrifugação é um processo que usa, então, a força centrífuga e separa o que é mais denso do que é menos denso, né? De uma forma um pouco mais rápida. Enfim, ela acelera, vou sublinhar aqui, ó, acelera, então, o processo de decantação. Tá? Acelera esse processo aqui, tá bom? Ok? Quando é sólido e gás agora, olha, sólido e gás, o que a gente pode utilizar? Um processo chamado de filtração também, no qual você vai utilizar filtros, né, para passar esse gás e reter a parte sólida no filtro. Um local que é muito visível, isso é o que? Os filtros de ar de carro, né? Para você que tem carro, automóvel, teu pai, tua mãe, sei lá, teu irmão, teu tio, teu sobrinho, não sei, alguém tem automóvel, todos eles têm filtro, por quê? Porque no ar atmosférico a gente tem vários, pode ter poeira, pode ter outras partículas que adentrando no carro te causariam problemas. E aí, antes de entrar no carro, ele vai passar onde? No filtro. Vai reter toda a poeira e vai entrar dentro do carro apenas o ar limpo, né? Digamos assim, certo? Então, essa é a filtração para ser utilizado quando a mistura heterogênea apresenta sólido e gás. Ok? Um outro processo também que a gente pode utilizar é a decantação, tá? Essa decantação é o seguinte, é utilizado por exemplo, em aspiradores de pó, né? Onde o ar e a poeira, ó, eles entram aqui com uma certa velocidade e eles vão passando por obstáculos aqui, ó, barreiras, ó. Ele entra, bate aqui, vai ter que subir, bate aqui, vai ter que descer, bate. O que vai acontecer? Ele vai perdendo velocidade em cada uma dessas câmaras aqui. Ele chega, bateu aqui em uma velocidade. Um pouco da poeira, né, por ela ser um pouco mais densa, ela vai se acumulando no fundo. E aí ele vem, bate aqui, a poeira acumulou. E chega lá no final, então, de todo esse zigue-zague aqui, o ar vai estar limpo, separado, então, desta poeira aí, tá certo? Então, decantação, quando é sólido e gás, a gente utiliza, então, esses dois processos aí, que é a filtração e a decantação, tá? Que é um pouquinho diferente, mas, enfim, tem aí o mesmo objetivo, por exemplo, da decantação de líquidos, né, que nós vimos agora há pouco, tá? Decantação, então, vai acumulando sólido no fundo, o ar tem a tendência de passar quando ele vai perdendo velocidade, tá bom? E o filtro, então, retém todo o material sólido aí no filtro, certo? Agora vamos ver aqui, então, a questão de, ainda nas misturas heterogêneas, né? Quando esses componentes forem líquido e líquido, né? Quando eles forem líquido e líquido, a gente pode utilizar também a decantação, né? Então, a decantação, olha que legal, a decantação pode ser utilizada quando for líquido e sólido, ela pode ser utilizada quando for sólido e gás, e ela pode ser utilizada quando for líquido e líquido, né? Quando esses apresentam uma diferença muito grande de densidade. Um exemplo mais claro aqui que vocês podem ter é a água e o óleo, né? A gente consegue separar água e óleo através da decantação. Tá ali tudo, né? Você coloca a água, coloca o óleo, ele fica todo, né, misturado num certo momento, ele fica tudo, né, parecendo que está tudo misturado. E se você deixa ele quietinho, parado, o que vai acontecer? O óleo, como ele tem uma densidade menor, ele tem a tendência de ficar depositado aqui na parte superior e a água na parte inferior. E aí, utilizando outros métodos, até a sifonação, que nós falamos agora há pouco, você consegue extrair a água dali, né? Ou se você tem aí uma bureta, né? Que é aquele aparelho que tem uma torneira, né? Você consegue retirar a água e fechar quando chega aqui na parte do óleo e, desta maneira, separando aí esses dois componentes que são líquidos, tá? Beleza?
E agora sim a gente entra aqui na separação de misturas homogêneas, tá? Mistura homogênea é aquela, né, que por característica tem o quê? Apenas uma fase. Isso é uma mistura homogênea. E a gente vai ver 3 processos aí de separação deste tipo de misturas, tá? A primeira é a destilação simples, tá? A destilação simples, então, a destilação simples, separação entre substâncias sólidas de substância líquida. Então, a destilação simples, ela ocorre entre substância sólida e líquida, certo? Exemplo, né? Água com sal submetidos a temperaturas de ebulição que evapora sobrando apenas o sal. Então, a gente tem a água líquida e o sal, né, que está ali dissolvido na água. Como que a gente faria para separar esses dois? Através da destilação simples, tá? Então, ela é uma separação entre substâncias sólidas de substâncias líquidas através dos seus pontos de ebulição, tá? Então, o que que vai acontecer, ó? Aqui eu coloquei para vocês, ó, o ponto de ebulição e o ponto de fusão de quem? Do NaCl, que é o sal de cozinha, tá? Olhem o ponto de fusão. Lembra o que é o ponto de fusão? É quando a substância está passando do estado sólido para o líquido, né? Do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, é quando ele está passando do estado líquido para o gasoso, certo? Olhem a temperatura que precisa para ele passar do estado sólido para o líquido, 801 graus. E a temperatura para ele passar do estado líquido para o gasoso, 1465 graus. Então, só para vocês terem uma ideia aqui da diferença, ó, vamos colocar aqui o NaCl, que é o sal de cozinha, tá? Opa. NaCl, tá? Que é o sal. O ponto de fusão dele, vamos botar ponto de fusão do NaCl e do H2O, né? Qual que é a diferença? O ponto de fusão do NaCl é 801 graus Celsius. Qual que é o ponto de fusão da água quando ela passa do estado sólido para o líquido? 0 graus. Qual que é a diferença entre os dois? 800, né? Aproximadamente 800 graus, né? De temperatura. Já o ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, do sal aqui, ó, 1465 graus Celsius. E qual que é o ponto de ebulição da água? 100 graus Celsius. Então, se nós colocar os dois, né, olha aqui, ó, nesse exemplo aqui, vamos utilizar. Aqui dentro nós temos o que aqui dentro desse balão aqui? Nesse balão aqui dentro a gente tem o que? Sal mais H2O, ou seja, sal e água ali dentro. Isso é submetido a um aquecimento, né? Então vai aquecer. Vai aquecendo, começa no 0 graus e vai subindo, 1, 2, 50 graus, 70, 80, 90, 100 graus. Quando esse líquido aqui dentro, aqui, ó, essa solução aqui chegar a 100 graus, o que que vai acontecer? Quem que vai passar do líquido para o gasoso? Com 100 graus, olha aqui, ó. Com 100 graus, a água já está passando para o estado gasoso, ou seja, a 100 graus, vamos colocar aqui, ó, a 100 graus, a água está passando do líquido para o gasoso. E o NaCl, o que está acontecendo com ele a 100 graus? Ele continua sólido. Ele continua sólido, certo? Beleza? E aí nós voltamos para cá, né? Por exemplo, a água, 100 graus, ela começa a evaporar, né? Começa a evaporar. O sal continua aqui no estado sólido. A 100 graus não acontece nada com ele, né? Certo? Esse vapor aqui, o que vai acontecer? Ele está quente, ele vai descer nesse outro tubo aqui e vai chegar num objeto aqui, ó, num equipamento chamado de condensador. O condensador, ele tem umas entradas aqui, onde tem entrada de fluxo de água, que vai resfriar aqui. Ou seja, está muito quente,
e aí ele começa a resfriar. Tá a 100 graus e ele começa a baixar para menos de 100 graus. Quando a água está a menos de 100 graus, ela está no estado líquido, né? Então a água volta para o estado líquido e é depositada aqui, H2O líquida, certo? Então separou. O que sobrou aqui dentro? Apenas o sal, porque dificilmente você vai chegar a 1465 graus com a água dentro do balão aqui ainda, certo? Então, 100 graus evapora toda a água, vai sobrar dentro aqui apenas o sal e você consegue, então, dessa maneira, separar essas duas substâncias, certo? Destilação simples, então, quando um é sólido e o outro está no estado líquido, tá bom? A destilação fracionada é um pouquinho diferente. A destilação fracionada, ela é utilizada em substâncias líquidas, tá? Ou seja, quando todos os componentes forem líquidos, tá bom? Por exemplo, o combustível, né? O petróleo, olhem aqui. Vai separar então pelo ponto de ebulição. O petróleo é líquido, né? Todas as substâncias que estão ali são líquidas, certo? E aí vai acontecer o quê? O petróleo vai entrar, ele vai superaquecer aqui, ou seja, todo esse material líquido que está aqui, ele vai passar para esse outro compartimento, ele totalmente gasoso, ou seja, ele vai levar todos os seus componentes para o estado gasoso, certo? E aí ele vai entrar aqui tudo gás. Esse aqui funciona como se fosse um condensador. Ele vai começar a baixar a temperatura, mas fracionadamente, ó. Estão vendo? Ó? Aqui embaixo ele mantém 400 graus. 400 graus, quem que volta para o estado líquido? O óleo lubrificante, cera de parafina, né? O asfalto. Então ele voltou para o estado líquido, separou. Os demais continuam no estado gasoso e começam a subir aqui, certo? Quando ele chega nessa outra câmara, está a 370 graus. A 370 graus, o óleo combustível ele volta para o estado líquido e ele separa dos demais aqui. Os demais continuam subindo no estado gasoso, ó, começam a subir. Chegou nessa outra câmara, está 300 graus. E aí é o momento que o óleo diesel vira líquido. E aí separa dos demais. E os outros continuam subindo e assim por diante, né? Chegou aqui, está 200 graus, saiu a querosene. Chegou aqui em cima, está 150 graus, saiu a gasolina. E o restante é o gás, então, que vai continuar gás mesmo a 20 graus Celsius, tá? Beleza? Entenderam? A destilação fracionada, então, é utilizada para quando nós temos uma mistura homogênea de líquidos, tá? Todos eles estão líquidos. Como que eu faço para separar? Através do ponto de ebulição, né? Vamos elevar a temperatura, transformar todos eles em gases e depois você vai voltando aí no seu ponto de ebulição para ele voltar a ser líquido, tá? Beleza? E aí você vai separando. O exemplo que a gente mais vai ver nesse caso aqui é o petróleo, tá certo? Outro aqui, a vaporização. A vaporização, também conhecida como evaporação, né, consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Neste caso, o componente líquido é perdido. A vaporização também é o quê? Um componente sólido e o outro componente líquido. Só que esse aqui também, ó, a destilação simples também, sólido e líquido. Mas qual que é a diferença da destilação simples para a vaporização? A diferença está aqui, ó. Neste caso, o componente líquido é perdido. E nesse caso aqui, o componente líquido não é perdido, ó. Ele está aqui, ó. Aqui no Erlenmeyer, ó. Está guardado ali o líquido e o sólido. No caso aqui, ó, um exemplo é as salinas, né? As salinas funcionam de que maneira? A água do sal fica ali, né, no calor. O sol vai evaporando a água, né? Ou seja, você está perdendo a água aqui e vai sobrar o quê? Somente o sal
no seu estado sólido, tá? Outro exemplo aqui também bem que a gente tem em casa, né, é a própria secagem de roupas, né? Que a roupa ela está no estado sólido, né? E o líquido que está ali, a água líquida, né? Você expôs ao sol, o que vai acontecer com a água? Vai evaporar, você vai perder esse líquido e vai ter sobrar apenas a parte sólida, então a parte da roupa mesmo, tá bom? Então a vaporização, sólidos e líquidos também. Só que nesse caso, um dos componentes é perdido, tá? E por último aqui então, vamos falar da liquefação fracionada, né? Pelo próprio nome, a gente já consegue imaginar o que seja, né? O que é liquefazer alguma coisa, né? Lembra que tem lá os processos de passagem de estado físico? Quando a gente tem o gasoso voltando para o líquido, a gente chama isso de liquefação, certo? Então, liquefação fracionada quer dizer o quê? Traz do gasoso de volta para o líquido. Falando nisso, então, se todos estão no estado gasoso, é gases, né? Todos os gases, ou seja, todos estão no estado gasoso. Tá certo? A liquefação fracionada é realizada através de equipamento específico, no qual a mistura é resfriada até os gases, né, que é exclusivo de gases, então essa liquefação, né, quando todos se tornam líquido. Por exemplo, olha esse exemplo aqui, ele pegou um ar, né, o ar atmosférico, né, baixou a temperatura até todos os componentes dele virarem o quê? Líquido, né? Ou seja, baixou tanto a temperatura que eles viraram, ao invés de gás, eles liquefizeram, né? E viraram líquido, né? Ou seja, o gás nitrogênio, o gás argônio e o gás oxigênio ficaram líquidos, tá? E aí o que faz depois? Depois você volta e faz a destilação fracionada, que é isso aqui que a gente viu aqui, ó, né? Quando eles todos estiverem no estado líquido, você joga num recipiente em que vai aquecendo devagar. Conforme for aquecendo, ó, menos 180 graus, menos 186, menos 196, eles vão saindo então em forma de gás e você consegue separá-los aí desta forma, tá certo? Então traz todos os gases para o estado líquido e depois faz eles voltar ao estado gasoso, porém fracionadamente, ou seja, pelo ponto aqui, ó, em que ele vira gás, ou seja, no seu ponto de ebulição, é que você vai tirando ele para fora. Você vai separando um do outro, tá bom? Beleza? Certo, pessoal? Chegamos ao fim, então, dessa aula. Espero aí que vocês entenderam o conteúdo, né? Que vocês conseguiram compreender tudo, né? Demais agradecer a vocês por ter assistido a aula inteira. E a gente se encontra na próxima aula aí. Bons estudos a todos!